Eu lembrei, enquanto orava, que eu dizia que o Senhor quer que nós, de fato, a cada experiência que temos na casa dele, com o seu povo, com os irmãos, que nós cresçamos um pouquinho mais, que nós aprendamos um pouquinho mais, que nós vislumbremos um pouquinho mais dele para sermos semelhantes, mais parecidos, até que sejamos iguais a Jesus Cristo. Eu lembrei enquanto orava que essa história de ser igual a Jesus, uma mãe observou que os seus dois filhos brigavam enquanto ela de manhã cedo preparava para eles as panquecas. Eles já brigavam para saber quem seria o primeiro, quem seria a primeira panqueca. E a mãe, percebendo aquilo, disse para eles: era uma manhã de domingo. Filhinhos, vamos imaginar que Jesus estivesse aqui. Vamos imaginar diferente. Vamos imaginar que Jesus fosse um de vocês dois. Olharam um para o outro, né? Eu vou dizer para vocês o que eu creio que Jesus faria. Jesus diria: fulano, você pode ficar com a primeira panqueca que sair. O irmãozinho mais novo olhou para o mais velho e falou: você vai ser Jesus. Você vai ser Jesus. A gente sabe disso, que Deus quer que nós realmente cresçamos. E todo o esforço da palavra de Deus e daqueles que com sinceridade e fidelidade administram, é para que de fato isso aconteça nas vidas daqueles que a escutam. Eu sempre procuro, com toda a sinceridade do meu coração, para Jael, para o Thomas, para o Caleb, mesmo agora a distância não tem sido diferente, eu procuro ser o mais transparente possível. Mas eu sei que eu não sou perfeito. Mas eu sei que a vontade de Deus, dia após dia, é que eu de fato progrida, que eu evolui, que eu cresça para ser cada dia mais parecido com o nosso amado e eterno Salvador, Senhor Jesus. Tão dócil quanto Ele, tão perdoador quanto Ele, tão amável, tão encorajador, tão cheio de palavras boas, tão cheio de misericórdia, para que eu de fato seja dia após dia mais santo na minha maneira de pensar, falar e agir. O Senhor quer mesmo, Ele se preocupa com aquilo que nós pensamos. Ele se preocupa com o que nós falamos. Há quantas escrituras da palavra de Deus nos ensinando o que nós devemos falar e o que nós não devemos falar. O Senhor quer, de fato, que nós sejamos iguais a seu Filho. Foi para isso que Ele nos deu como exemplo. Nos apegamos a tantas e tantas outras coisas, e tantos outros exemplos, senão ou que não o nosso amado Salvador. Mas não se iluda. O seu exemplo é o Senhor Jesus. E nem faça gracinha, esperando que o outro seja Jesus. Sabe? E a mais antiga é essa história da mãe que dizia para os filhos que brigavam por causa do modo de dividir a maçã. Sempre que dividiam, o pedaço maior era a briga. Eu quero maior, eu quero maior. E a mãe ensinou: dividam com amor. Dividam com amor. Como é esse negócio de dividir com amor? Ó, você divide, o pedaço que ficar maior, aquele que estiver dividindo, dá para o outro. O irmãozinho pegou a faca e a maçã e entregou para o outro. Nós somos assim, amados. Nós queremos que os outros sejam iguais a Jesus para nós, nas nossas vidas. Mas nós não queremos ser iguais a Jesus na vida deles. E eu gostaria muito, do fundo mais profundo do meu coração nessa noite, que um pouquinho deste vislumbre maravilhoso, dessa glória e majestade que é do nosso Salvador Jesus, contaminasse a nossa vida. E pelo menos alguma coisinha de Jesus, do modo dele pensar, agir e falar, fizesse diferença na nossa vida e que nós agíssemos em cima disso. Amém. Praticasse isso, buscasse na nossa vida praticar isso. Enquanto miramos, olhemos atentamente. Mirar também é palavra portuguesa, por isso que você explica, né? É a mira, tá? Enquanto miramos atentamente a palavra do Senhor, vamos descobrir aqui algumas verdades com relação àqueles que estão sabendo viver confiados ou confiando na misericórdia do Senhor. Primeira coisa que eu gostaria de
olhar com vocês, está no verso 1 e 2, e é essa expressão que nós encontramos o salmista, de um lugar, de uma situação que ele se encontrava. E a primeira demonstração clara de que nós estamos vivendo, confiando na misericórdia do Senhor, é que nós sabemos clamar nos momentos mais difíceis da nossa vida. O que você faz quando as dificuldades surgem? Eu me exaspero. Eu perco a paciência. Eu perco a estribeira, diz o mineiro, né? Eu fico nervoso. O que acontece com muitos quando as dificuldades chegam, quando os problemas nos cercam, em quaisquer áreas que sejam na nossa vida, é que nós, ao invés de clamar, de permanecer na presença do Senhor e clamar a Ele, nós desistimos dele. Ao invés de clamar ao Senhor por socorro, nós reclamamos do Senhor por falta de socorro. A hora da dificuldade, queridos, não é hora de reclamar, não é hora de falar para Deus ou para aqueles que estão ao nosso redor aonde está Deus, mas é hora de tentar descobrir. Não é hora de perguntar onde Ele está, mas é hora de buscar e saber aonde Ele está. E nós só encontramos Deus nos momentos mais difíceis e nós clamamos nestes momentos. Você já sabe clamar nos momentos mais difíceis da sua vida? O salmista está dizendo, olha, das profundezas eu clamo a Ti. Ó Senhor! Senhor, escuta a minha voz, ouve a minha voz, estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. Alguém que já aprendeu a confiar na misericórdia do Senhor, ele sabe que nos momentos mais difíceis ele pode clamar. Vocês lembram da experiência de Jonas? Jonas fez tudo errado no começo, lembra? O profeta Jonas, ele chamado por Deus, domingo passado falei um pouquinho acerca dele, para ir pregar em Nínive. Ele falou, não, eu estava ouvindo o CD, né? A gente fala cada coisa, entendeu? Deus chama Jonas, fala, olha Jonas, você é o meu profeta, o homem separado, eu quero que você vá e pregue lá em Nínive. E eu falei que domingo passado, e Jonas falou, Deus me livre. Você tinha falado, eu falei, não vou te livrar não. Essa é a mesma coisa que você vai ter que fazer. Isso que eu quero que você faça. Eu estava ouvindo eu mesmo, né? Cada coisa me fala. Mas Jonas é aquele que, falou Deus me livre, né? Foi embora e não quis pregar. E de repente desceu. E nós todos conhecemos a história. Muitos de nós têm dificuldade em crer. Mas quem tem, é melhor lançar essa dificuldade aos pés da cruz de Cristo e crer, porque é verdade da palavra de Deus. O Senhor Jesus confirmou essa história. Assim como Jonas, o sinal que vai ser dado para essa geração adulta e má que pede, isso é este. Assim como Jonas esteve por 3 dias no ventre daquele peixe, estará o Filho do Homem no seio da terra. Jesus confirmou essa história, ele cria nela. Ele a fez acontecer. Foi Deus que falou ao peixe. E Deus, o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus, não estava ausente com você. E Jonas ali naquela experiência agora, depois que vai parar no ventre do peixe, o que diz lá Jonas no capítulo 2, verso 1 e 2? Jonas 2, verso 1 e 2. Eu tenho que lembrar na minha mente as regrinhas que eu tenho que lembrar onde está o profeta Jonas. É o Bajonar, então significa para depois de Obadias. Eu lembro o Bajonar para saber disso. Jonas 2, verso 1 e 2 diz, orou Jonas ao Senhor seu Deus, de onde? Das entranhas do peixe. Disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu fizeste o quê? Ouviste a minha voz. Essa é uma oração que Jonas fez depois que quando ele recordava o que aconteceu com ele. Não foi lá naquele momento. Isso está escrito porque ele fez essa oração. Mas ele já disse que o Senhor ouviu porque ele já tinha experimentado. Mas o salmista da nossa história de hoje, do Salmo 130, ele é alguém que ainda não experimentou. Ele conhece, teologicamente, ele está certo das misericórdias do Senhor. Mas ele ainda não está experimentando. Nós sabemos disso por causa de todo o salmo que nós lemos. Mas o que pode significar na nossa vida esse lugar, queridos? Das profundezas, clamo a Ti, ó Senhor. Senhor, ouve a voz do meu clamor.